Olá, vamos começar nossa aula aqui, assunto extremamente importante, manutenção da qualidade de segurado, que é também chamado de período de graça, tanto faz, tá? Manutenção da qualidade de segurado ou período de graça, tá? O que é esse chamado manutenção da qualidade de segurado ou também período de graça? Muito simples, tá? Muito simples. É o período que, mesmo sem contribuir, a pessoa vai estar vinculada à Previdência Social. É o período que, mesmo sem contribuir, a pessoa pode ganhar benefício do INSS. Ó, é diferente dos outros contratos do direito civil, você não tem muito direito se você não está contribuindo. Por exemplo, você não paga conta de luz? Corta, tá? Se você não paga conta de água? Vai cortar. Mas se você não paga seu plano de saúde, eles vão cortar também. O seguro do carro também você não vai ter a cobertura. Já a Previdência Social não, olha que interessante, viu? O período de graça é o período, olha aqui, ó, olha que interessante, em que o segurado continua coberto pela Previdência Social mesmo sem contribuir. Isso é extremamente importante, porque você vai pegar muitos casos que a pessoa foi demitida e mesmo assim ela estava com a qualidade de segurado, ou seja, ela estava no período de graça, porque não estava contribuindo mais para a Previdência, então estava no período de graça. E aí o período de graça ele mantém a qualidade de segurado da pessoa, mesmo sem contribuição. Onde é que você vai encontrar isso, tá? Você tem várias leis, tá? Tem o artigo 8, a lei 8.213, que fala que é o regime geral de previdência, né, que fala dos benefícios. Tem o artigo 15, tem no decreto-lei 3.084, também, que ele fala do regime de previdência, que é o artigo 13, e tem essa instrução normativa. Todos eles falam da questão do período de graça, tá bom? E aí você pergunta assim, Leandro, mas como é que é feita essa questão de período de graça? Onde é que estão as regras? Eu vou começar pela primeira regra, que é o artigo 15 da lei 8.213, tá? Ó, mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições. Então, mesmo sem estar pagando o INSS, mantém a qualidade de segurado, sem limite de prazo, quem estiver recebendo o benefício. Então, aquela pessoa que estiver recebendo um benefício, ela vai manter a qualidade de segurado enquanto ela estiver recebendo benefício. Aí vocês, como assim, Leandro? A pessoa estava recebendo o benefício, quem está recebendo, por exemplo, um auxílio por incapacidade temporária, ela não paga o INSS, ela não paga sua contribuição previdenciária. Mesmo assim, ela vai manter a qualidade de segurado da Previdência, que é extremamente importante para que ganhe até outro benefício, tá? Vamos colocar um exemplo, como eu disse a vocês, o nosso curso ele é baseado na prática, tá? Vamos supor que chega essa pessoa, ou chega um familiar dessa pessoa, da Nádia Navinda Navolta Pereira, olha que nome massa, hein? A Nádia Navinda Navolta Pereira, ela morreu no dia 20 de maio de 2023. Aí chegam lá os filhos dela, chega lá o marido dela e diz assim: doutora, eu quero ganhar a pensão por morte da minha esposa ou então da minha mãe falecida. Eu vou ter direito? E aí? Aí como é que você vai saber se essa pessoa vai ter direito ou não à pensão por morte? Tinha esposo, tinha filho menor de 21 anos. Ela morreu no dia 20 de maio de 2023. O que você tem que fazer? A primeira pergunta é: o que é que a falecida fazia antes de morrer? O que é que a Naida fazia antes de falecer? E aí, a melhor coisa que você pode fazer é pegar o quinis dela, tá bom? O quinis, e aí eu já peguei aqui o quinis da Naida, ó. Pegando o quinis da Naida, eu vi que ela recebeu o auxílio por incapacidade temporária. O auxílio dela foi de junho de 2022, 2 de junho, até 22 de maio. Ó, o benefício dela era para ser mantido até o dia 22 de maio, mas ela morreu no dia 20 de maio, 2 dias antes. Até se ela tivesse morrido no dia 22, ela estaria com a qualidade de segurado. Por quê? Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuição, independentemente de pagar, sem limite de prazo, quem está recebendo o benefício. Então, como a Naida estava recebendo o auxílio por incapacidade, ela estava com a qualidade de segurado e vai gerar sim o direito à pensão por morte. Ela morreu, ainda estava recebendo o benefício, tá bom? Então, enquanto tiver de benefício, está assegurado pela Previdência. Se ela tivesse ficado 10 anos recebendo o auxílio doença, ou hoje chamado auxílio por incapacidade temporária,
ela mantinha esse período todo como qualidade, mantinha esse período todo de qualidade de segurado da Previdência, tá bom? Então, enquanto estiver recebendo o benefício, está assegurado pelo INSS. Mas e se a pessoa não estiver recebendo o benefício? Vamos supor, se uma pessoa pagou o INSS durante 5 anos e deixou de contribuir, depois que ela deixa de contribuir, ela tem algum período que ela fica segurada pela Previdência, ou seja, ela tem algum período de graça após essa última contribuição? Sim ou não? A resposta é sim, tem. E aí, ó, está lá na Lei 8.213 também, no artigo 15. Olha lá, mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, por 12 meses após a cessação das contribuições. Então, quem estava trabalhando, quem estava pagando o INSS, vamos supor, pagou até maio de determinado ano, ele vai ter, depois daquele mês ali, mais 12 meses para frente. Então são 12 meses o período de graça. Por isso é importante que você oriente todo mundo que chega no seu escritório para que não passe mais de ano sem pagar o INSS. Por quê? A pessoa mantém o período de graça, mantém a qualidade de segurado por 12 meses após a última contribuição. E olha, não é só a última contribuição não. Por exemplo, pode ter sido após a demissão, o senhor trabalhou de carteira assinada. E aí, da data da demissão, você tem 12 meses ali para frente, tá? E a gente vai estudar como é que calcula isso, tá? Ó, e não é só... E aí você diz, Leandro, mas vem cá, e se for uma pessoa que estava internada compulsoriamente? É possível, tá? É possível que uma pessoa, ela seja segregada compulsoriamente. Olha o nome aqui, ó, segregação compulsória. Existem algumas doenças que elas exigiam internação compulsória, tá? Mas só que hoje em dia é muito difícil. Mas vamos supor que aconteça. Aí eu pergunto, quando ela sair, vamos supor, ela trabalhava de carteira assinada, foi segregada compulsoriamente devido a uma doença e saiu agora. Aí ela vai ter quanto tempo? Se ela, por exemplo, estiver sem trabalho, ela vai ter quanto tempo segurada pela Previdência? Ela vai ter quanto tempo de período de graça? 12 meses. E também o preso. Se o cara era um trabalhador normal ou era um contribuinte individual, pagava seu INSS e cometeu um crime, aí foi preso. Passou lá 2 anos, 3 anos ali, foi condenado e passou 2, 3 anos em regime fechado. Quando ele sair, ele vai ter 12 meses de período de graça. Olha que interessante. Então, nos 12 meses após a saída da prisão, mesmo que ele não pague nada, ele fica segurado pela Previdência Social, tá bom? Mas, ó, a gente já está vendo aqui que a regra geral são 12 meses, tá? Então, mesmo sem pagar, o segurado ele tem 12 meses de período de graça, 12 meses que ele fica com a qualidade de segurado mesmo sem estar contribuindo nada para o INSS, ou seja, 12 meses que ele fica segurado, se precisar de um benefício, ele tem chance para ganhar, por exemplo, se falecer, tem a chance de deixar a pensão por morte para os seus dependentes, tá bom? Mas a pergunta é, esses 12 meses, eles começam a contar de quando? Tá? Essa é a pergunta, é a primeira coisa que você tem que saber fazer. De quando começam esses 12 meses? É da data que ele foi demitido? É um dia depois? É um mês depois? É de quando? É do início do mês? E a instrução normativa do INSS veio trazer e veio acabar com essa dúvida. Tá? Olha lá o que diz, é de 2022, é recente. O artigo 84, parágrafo 1º. O prazo de manutenção da qualidade de segurado ou período de graça, veja que ele fala os dois nomes, tá? Será contado a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência prevista nos incisos de 2 a 6. Esses ocorrências de 2 a 6 é justamente aqueles que eu falei, tá? Que são esses aqui, ó, tá? Cessação das contribuições, cessação da segregação e a partir do momento que ele sai da prisão. Então, eu vou contar sempre a partir do primeiro dia do mês seguinte da última contribuição. E eu vou voltar aqui, ó. Eu vou contar a partir do primeiro dia seguinte, primeiro dia do mês seguinte, a partir da última contribuição. Eu vou contar a partir do primeiro dia do mês seguinte, da data que houver a segregação. Então, se ele saiu em maio do hospital, começa a partir de junho o período de graça. Se a última contribuição foi em abril, o período de graça vai começar em maio. Se ele saiu do presídio em julho,
Independente do dia, dia 1º, dia 15, dia 20, o período de graça vai começar em agosto. Se ele saiu em julho, o período de graça vai começar em agosto. É sempre no primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência dos incisos 2 a 6. Aí vocês, como é isso na prática? Vamos lá, ó. Vamos lá. Antônio morrendo das dores, ó. Filha de Antônia veada prematuro. O Antônio morrendo das dores, ele trabalhou nessa Jurassic Park do dia 2 de junho de 2022 ao 10 de maio de 2023. E aí, a pergunta que a gente tem que se fazer é: quando terminou o trabalho? Aí, olhando aqui o CNIS, tá? E é importante que você sempre puxe esse tal do CNIS, tá? Você puxa no site do meu INSS, tá? E aí, olhando esse tal do CNIS, você vê que o último trabalho dele foi no dia 10 de maio de 2023, ó. Maio de 2023, 1320, ó. Esse curso da gente, esse curso básico inicial aqui, esses exemplos que eu vou falar agora, todos eles vão ter salário mínimo, tá bom? Eu não vou falar de casos com abaixo de salário mínimo não, para evitar confusão com relação a vocês. Por quê? Depois de 2019 houve uma mudança e o que for abaixo de salário mínimo não conta. Aí é terrível, tá? Então, aqui é sempre contado a partir do último mês que for acima de um salário mínimo, viu? Eles não contam se você não complementar. Isso aqui vai ter uma aula específica, tá? Então, para que não haja muita confusão, o que eu quero que você entenda. O último mês aqui foi maio de 2023 e foi um salário mínimo. Ótimo. Então, se for de um salário mínimo ou acima, conta como o último mês de contribuição dele. Então, o último dia de trabalho foi dia 10 de maio e o patrão pagou um salário mínimo completo para ele, ó. A competência de maio de 2023, 1.320. Aí eu pergunto, quando terminou o trabalho? Resposta simples, no dia 5, em maio de 2023. Aqui, ó, maio de 2023. E eu pergunto, quando inicia o período de graça? Se o último dia de trabalho foi maio, o período de graça vai ser no primeiro dia do mês seguinte. Então, vai começar no dia 1º de junho de 2023. Então, olha, aqui você já sabe como calcular o início do período de graça. É sempre no mês seguinte, independente do dia que ele foi demitido, independente do dia que ele pagou a contribuição, a última contribuição lá, tá? Pagando dentro do prazo. Foi demitido no dia 1º, no dia 2, independente do dia que ele foi demitido. Se ele recebeu um salário mínimo ou mais, esse é o último mês de trabalho e o período de graça começa no próximo mês. Essa é a regra e é isso que eu quero que você entenda, que começa o período de graça sempre no mês seguinte à última contribuição acima de um salário mínimo, tá? E ao último dia de trabalho, contanto que seja que ele tenha recebido um salário mínimo ou mais. É sempre um salário mínimo ou mais. Última contribuição, agosto, foi um salário mínimo? Então, essa é a última aí. Em agosto não foi um salário mínimo, foi menos. Aí ele vai ter que fazer uma complementação que a gente vai estudar numa aula posterior. Então, olhe sempre o último mês de contribuição, se foi válido, se foi de um salário mínimo ou mais, o período de graça começa no outro mês. Olhe sempre o último mês de trabalho, independentemente do dia que ele foi demitido, se ele recebeu o salário mínimo, você vai começar o período de graça sempre no primeiro dia do próximo mês, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver quando é que termina esse período de graça, que aí é que o bicho vai pegar, tá bom? Que eu vou mostrar um macete, é fácil, tá? Com o macete você consegue aprender de maneira muito fácil, tá bom? Valeu aí e já já a gente volta na próxima aula.